Mas Deus realmente é muito bom. A gente vai se divertindo e a gente vai agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de reencontrar amigos tão queridos, né? E de rever pessoas e de conhecer pessoas novas. E a gente está falando sobre essa conferência Aviva-nos. A gente também está nessa mesma sintonia lá na nossa igreja desde quinta-feira. E aviva-nos, né? A gente às vezes pede algumas coisas que a gente precisa entender o que a gente está pedindo. Aviva-nos significa tornar vivo. Se você for no dicionário, é exatamente isso. Avivar significa tornar vivo. Significa animar. Significa despertar. Então você está pedindo a Deus, Deus, torna vivo dentro de mim, de novo, aquilo que o Senhor falou sobre mim, aquilo que o Senhor liberou sobre mim. E como igreja do Senhor, a gente precisa de conferências, a gente precisa de eventos, a gente precisa de momentos onde a gente vai estar compartilhando e encorajando, incendiando um ao outro juntos aqui, desses momentos de glória. Mas eu creio que o anseio de Deus é que esse avivamento seja uma constância na sua vida. Que você permaneça avivado na segunda-feira e que você consiga ser avivado na terça. Quando os problemas muitas vezes chegam, quando as pressões da vida nos alcançam, quando o dia mal vem, porque vem para todos nós. Mas algo que eu tenho aprendido é que existe sim uma possibilidade da gente se manter avivado, da gente manter vivo aquilo que Deus liberou ao nosso respeito, quando a gente entende o caminho que Deus nos chama para andar. E eu imagino que você tenha problemas na sua vida, em alguma esfera, em alguma área. Talvez os seus problemas sejam diferentes dos meus problemas. Mas todos nós temos problemas. Temos aflições, temos momentos de tribulação. Mas eu tenho visto e cada vez Deus tem me ensinado mais que nós estamos em boa companhia. Os grandes heróis da fé, grandes homens de Deus passaram por momentos assim também. E eu estava meditando hoje um momento da história da igreja, que foi um momento muito difícil para o corpo de Cristo, dentre tantos outros. Mas Jesus, ele vem a essa terra, ele é a encarnação do próprio Deus. E ele libera uma palavra, ele libera algo sobre nós. Então ele vai para a cruz, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia. E ele diz que das suas mãos, vitória, ele trouxe para nós. Ele inaugura um novo tempo, ele inaugura o ano da sua graça, o ano do seu favor, do favor imerecido de Deus sobre nós. E um novo tempo começa, o tempo do derramar do Espírito Santo. Se avivamento, a frase mais comum que a gente mais ouve para dizer e que eu particularmente mais gosto, que diz que avivamento é quando Deus se muda para algum lugar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se mudou para você. Deus escolheu morar dentro de você. Ele fez de você a sua habitação. Ele habita no alto e santo e sublime lugar. Mas ele habita também dentro do meu coração e do seu coração. E ele habita de tal forma e de tal intensidade que o apóstolo Paulo é ousado em declarar que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então nós estamos ligados a ele. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, a gente nasce de novo. E o Espírito Santo é liberado em nossos corações pela fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sendo derramado no tempo presente. No tempo presente existe um rio de vida do Espírito fluindo dentro de mim e dentro de você. E eu penso que é uma tragédia enorme quando a igreja que recebe um presente tão grandioso não usufrui desse presente porque não conhece. Não sei se já aconteceu de você ganhar algo interessante, mas você não sabe qual é a finalidade daquilo. Esses dias uma amiga falou, eu estava com tanta vontade de te dar um presente. E eu queria tanto te dar um gesto de carinho. E ela me deu um presente. Eu achei, que gesto lindo. Muito obrigada. E eu abri o presente. Eu falei, eu não faço a menor ideia do que é isso. Mas muito obrigada. Foi só isso que eu falei. Que carinho, o gesto do carinho foi lindo. Mas eu levei para casa, eu mostrei para o meu marido, eu falei, amor, olha que lindo, olha que carinho. O que eu faço com isso? E é verdade essa história.
E eu fico pensando que a igreja, muitas vezes, ela tem se comportado dessa forma com o Espírito Santo. Você vem em cultos como esse, em conferências como essa, e você ouve dizer que ele é um presente que Deus deu para você. Porque Jesus é um presente que Deus deu ao mundo, mas o Espírito Santo é um presente que ele deu à igreja. Ele deu a você a capacidade de ser um só com ele. Nós fomos contemplados em estar conectados a ele, em estarmos ligados a ele de tal forma que a Bíblia diz que nós temos o direito de sermos guiados pelo Espírito Santo. E esse ser guiados pelo Espírito Santo que aparece em Romanos, fala de alguém que segura a mão de uma criança e vai guiando por um caminho que ela não sabe ir. Isso é que o Espírito Santo, ele quer e anseia e deseja fazer com cada um de nós. Jesus disse que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a sermos mães melhores. Ele nos ensina a sermos filhos melhores. A sermos esposas, maridos, amigos, ministros melhores. Ele é aquele que nos preenche com toda a plenitude de Deus. E sabe o que é plenitude? Algo pleno. É algo sem ausência de lacunas. Sem ausência de espaço. Ele te preenche por completo e não existe mais nenhum espaço em você que ele não queira preencher, que ele não queira participar, que ele não queira se envolver. E é direito nosso ter esse tipo de intimidade, de aliança, de conexão com ele, mas muitas vezes a gente recebe um presente assim e a gente se pergunta, ai que legal, o que eu faço com isso? Que carinho de Deus, o que eu faço com isso? E a gente precisa aprender a ouvir a voz dele, porque nós vivemos tempos onde você precisa aprender a ser o seu encorajador. Você precisa aprender a avivar o dom que há em você. Você precisa se lembrar muitas vezes nas suas batalhas onde ninguém está vendo a essência de Deus que existe dentro de você e a palavra que um dia ele liberou sobre você. E houve um momento da história da igreja de muita pressão. A igreja, Jesus, o Espírito Santo vem em Atos, e a igreja começa a crescer, a romper, muitos trabalhos missionários, Deus levanta muitas pessoas. Muitas pessoas vão morrendo de martírio pelo martírio, e a perseguição aos cristãos se intensifica num grau. E começa a ficar tão intenso, os imperadores romanos começam a querer serem chamados de deuses e senhores, e a perseguição aos cristãos se estende para a Ásia Menor. E eles começam a ser queimados em praças públicas, começam a ser entregues às feras, e a perseguição à igreja se intensifica. Então o império pega João, o apóstolo João, que foi o último, que só tinha ele, que representava uma esperança para a igreja, e isola João em uma ilha com a intenção de acabar com a esperança da igreja. E o povo de Deus está sofrendo perseguição de todos os lados. Está vendo os seus amigos sendo expostos à situação de dor, perdendo pessoas amadas pelo martírio. Mas então a gente chega no primeiro capítulo de Apocalipse, e a gente vê que quando João vai para a ilha, num momento terrível de pressão, a Bíblia diz que João viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender Apocalipse, mas algo que você precisa saber é que esse livro não é só um mapa de acontecimentos e previsões do futuro. Apocalipse é um decreto que Deus já liberou, dizendo que no final a vitória é de Cristo da sua igreja. Independente daquilo que você passa, Ele está te dizendo que o final é a vitória de Cristo da sua igreja. O Cordeiro que foi morto, Ele ressuscitou. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na sua coxa está escrita essa mensagem. E eu creio que uma igreja pressionada, quando nós estamos pressionados, algo que tem o poder de mudar a nossa vida é quando a gente tem uma revelação
de Jesus. A forma que você vê Jesus vai determinar muitas coisas na sua vida. E quando João está nessa situação de pressão intensa, ele já tinha perdido todos os seus amigos queridos, mas o capítulo 1 começa dizendo a revelação de Jesus Cristo. Na crise, na dor, no conflito, olhe para Jesus. E sabe qual é a visão que ele tem de Jesus? No versículo 14 diz que a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. E João disse: quando eu tive a revelação de Jesus Cristo glorificado, exaltado, engrandecido, quando eu vi que ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis, ainda que a dor da perda seja uma realidade, ainda que as pressões aconteçam de todos os lados, quando eu vi a glória dele, a grandeza dele, o poder que está sobre ele, quando eu vi a glória dele, eu caí aos seus pés como morta. Ele colocou a mão direita sobre mim. Sabe o que ele diz? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. E eu tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Uau! Uau, a glória dele! Quando eu vejo a glória dele, quando eu contemplo a glória dele, quando eu tenho a revelação de Jesus Cristo, acima de qualquer pressão, acima de qualquer dor, acima de qualquer medo, quando eu vejo a glória dele, tudo se torna pequeno. As minhas aflições, os meus medos, as minhas ansiedades, os problemas que eu posso estar enfrentando, tudo se torna pequeno quando eu tenho uma revelação da glória dele. E quando eu entendo que essa palavra é uma realidade, eu sei que pode vir o que vier. E é uma declaração muito ousada a gente dizer isso, mas é uma realidade de quem vive pela fé, independente de qualquer circunstância. Independente do que aconteça, eu sei que no final a vitória pertence a mim, porque eu estou nele e ele venceu e eu venci com ele também. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quando você olha para ele, você consegue dizer coisas como: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo, muito certo, absolutamente convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor. O meu Senhor, e a minha vida está escondida nele. E quando eu reparo nele, eu caminho pela fé nele. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos tentados a reparar na força do vento. Eu aprendi uma palavra essa semana, eu nunca tinha me atentado para ela, Eclesiastes. Queria ler com você um versículo de Eclesiastes 11.
Salomão, em toda a sua sabedoria, ele nos deixa aqui algumas instruções preciosas. Eu queria ler só um versículo com você. Eclesiastes 11, no versículo 4, diz assim: o agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Eu vou ler de novo. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não vai colher. Olha que tesouro ele está liberando sobre nós. A Bíblia, Jesus ele conta a parábola do semeador e fala da sua palavra. O semeador saiu a semear, você sai a liberar a palavra de Deus para você primeiro. A gente começa a avivar aqui dentro para depois a gente liberar sobre outros. Enquanto a gente está semeando, se a gente repara na condição do tempo, a gente nunca vai semear. Se você é do tipo de pessoa que espera as condições estarem perfeitas para fazer algo, não sou eu que estou dizendo isso, é Salomão. Ele está dizendo que você nunca vai fazer. E se cada nuvem é alvo da sua atenção, se cada nuvem que aparece no céu é alvo do seu olhar, você nunca vai colher. Que tragédia. Não sei se você já viu aquele meme na internet, eu gravei porque eu me identifiquei. Que você bota o tênis de corrida, aí você olha para o céu, tá azulzinho, mas tem uma nuvem lá no fundo. Aí você fala assim, eu ia correr, mas eu acho que vai chover. Às vezes na nossa caminhada com Deus a gente faz igual. Existe aqui a palavra de Deus e existe aqui a força do vento. Qual deles vai ser o alvo da nossa atenção? Eu tenho falado sobre isso, eu acho que em quase todas as ministrações que eu tenho feito, porque é o processo que realmente Deus tem me ensinado. É que a minha mente natural, ela sempre vai tender a reparar no vento. Não tem jeito. A minha mente processa o vento. E é muito natural quando Deus me chama para fazer algo, eu entendo uma direção dele na minha vida, eu falo, não me parece o melhor tempo para fazer isso. Eu acho que eu não tenho mais idade, eu acho que a idade já passou. Deus liberou uma palavra sobre minha família, mas quer saber, eu acho que eu já estou velha demais para isso. Ou então ao contrário, eu estou sentindo Deus me chamar para fazer algo, mas eu sou muito novo. Timóteo um dia achou isso também. Eu sou muito novo, eu acho que isso não é para mim. Ou então, eu acho que quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais recurso, quando a minha situação financeira estiver mais favorável, vai ser o tempo. Ou então, não, quando eu entender que agora eu já corri atrás demais e eu não tenho dinheiro, não, agora vai ser isso mesmo, vou fazer porque eu já não tenho mais opção, sei lá. Mas se a gente ficar reparando nas condições, se você reparar no vento e esperar as condições perfeitas, você nunca vai semear. Esse é o dia que o Senhor fez. O tempo de Deus para você semear se chama hoje. O tempo de Deus para você semear é hoje. E a sua mente vai apresentar para Ele todas as suas razões de porque isso não pode ser uma realidade. E a nossa mente vai apontar para um lado. E o nosso espírito vai apontar para o outro lado. A palavra, a letra mata. Porque se você processa a palavra na sua mente, ela não vai ter vida em você. A palavra se processa no espírito. Aonde você se conecta com Ele. Aonde Ele acende o teu espírito através da sua palavra. E o seu espírito vai apontar para a palavra. E a sua mente vai apontar para o vento. E o teu coração vai determinar para qual dos dois você vai tender. E para qual caminho você vai escolher. E Salomão está nos chamando a atenção para algo. Quem gosta de colher? A hora da colheita é boa demais. É tão bom quando a gente está vivendo o tempo da colheita.
Mas para viver a colheita, a gente precisa aprender a semear, mesmo em tempos e condições desfavoráveis. Você já percebeu que se a gente consultar muitas vezes a previsão do tempo, a gente não vai fazer nada? Já aconteceu com você de repente você planejar uma viagem, você planejar um dia legal com a família, e você olha na previsão do tempo e você vê que vai chover, e aí você arma todo um cenário imaginário na sua cabeça, e você deixa de fazer algo. E quando você acorda, está um sol brilhando enorme lá fora, e você fala, não acredito que eu cancelei. Eu sei que hoje a previsão do tempo, ela quase não erra, eu sei. Mas na nossa cabeça, a Bíblia chama isso de sofisma. O sofisma, ele tem lógica da verdade, ele parece verdade, mas ele não é verdade. E os sofismas têm impedido muitos cristãos de viverem uma semeadura plena e confiante e convicta em Deus. Porque você segue a lógica da verdade, processando as coisas na sua mente, parece com a verdade, tem cheiro da verdade, é muito similar à verdade, mas não é verdade. Não é verdade. Sabe frases que a gente diz do tipo, ai, na minha vida nada dá certo. Nossa, dá tudo errado, eu já tentei várias vezes nessa área, não consigo ter sucesso. Aí se você olha para a sua história, parece verdade. Sabe umas coisas que você ouve aqui o pregador dizendo por um caminho, e quando você olha para você e fala assim, não. Na minha casa, não. Na minha vida, não. Na minha realidade, não. E muitas vezes a gente fica nesse duelo. E eu fico pensando quantas situações o inferno já não privou você de viver, porque criou um cenário imaginário que a sua mente ela teve essa tendência a acreditar. Eu creio que a intenção de Deus nessa noite é te ajudar a tirar o diabo do lugar daquele cara do canal do tempo, sabe, da sua vida. De você não deixar mais as previsões dele determinarem se a sua semeadura é agora ou não. Porque se você fica esperando as condições do tempo perfeita, a sua mente sempre vai criar evidências, sempre. A nossa mente é brilhante, a nossa mente é extraordinária. Para você ter uma noção do poder da nossa mente, você já ouviu falar em gestação, em gravidez psicológica? A barriga cresce, o leite vem, os hormônios alteram. Não tem bebê, mas a sua mente acha que tem um bebê. E o seu corpo responde como se você tivesse. Existem paralisias que são causa psíquicas. Alguns traumas, algumas questões emocionais que a gente passa que paralisa literalmente o nosso corpo. Você faz o exame e não tem nada orgânico que justifique aquilo. Mas tem uma paralisia, tem uma incapacidade de funcionar. Sabe por quê? Porque a sua mente é brilhante. Porque a sua mente é poderosa. E Deus sabe tanto disso que Ele insiste nesse tema. E Paulo diz, eu estou implorando que você renove a sua mente na palavra de Deus. Que você tenha o cuidado, Paulo desenha, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos na palavra. Porque a sua mente vai sempre tender a reparar na força do vento. E se você repara na força do vento, você não se aviva. Se você repara na força do vento, você não semeia. Se você repara nas nuvens, você nunca vai colher nada na sua vida. Se hoje existe alguma justificativa que está te impedindo de viver algo que você entende que é o chamado de Deus para você, o nome disso é reparar no vento. O nome disso é reparar no vento. E a gente precisa aprender a colocar os nossos olhos nele, porque muitas vezes Deus vai nos dar uma instrução que não vai ter lógica. Tem alguém na Bíblia, um personagem muito conhecido para nós, que ele entendia de reparar na força do vento. Você lembra de Pedro, lá em Mateus, no capítulo 14? Alguém que sabia o que era reparar na força do vento. Um texto muito conhecido, eu vou ler com você, se você quiser me acompanhar. Mateus, no capítulo 14, só para te contextualizar, o capítulo começa contando da morte de João Batista. Alguém que era direcionado pelo Espírito. E ele trazia as verdades de Deus. E um dia tinha lá
a esposa de Herodes, não lembro o nome, alguém lá, e ele deu uma palavra. João tinha dito repetidamente a Herodes que era contra a lei do Senhor, que ele vivia com aquela mulher. Isso trouxe raiva, e um dia o rei ele não queria problema com João, porque João era muito popular. Mas um dia ela faz uma dança sensual, e o rei diz: o que você me pediu, eu te dou. E ela pede a cabeça de João Batista, e assim acontece. O grande profeta tem a sua cabeça decapitada por causa de uma dança que seduziu o coração do rei. Não faz sentido, faz? Foi um tempo difícil, a notícia chega até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele se afasta das multidões. Sabe por quê? Porque foi difícil para ele. O tempo não era favorável. Jesus ouviu uma notícia e ele foi para um lugar isolado, ele queria ficar sozinho. E quando ele chega lá, acontece um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus ele se compadece da multidão. Parecia uma hora ruim para ele fazer um milagre, mas Jesus ele opera. E depois de fazer um milagre, era o texto que eu quero ler com você, no versículo 22. Diz que logo em seguida, Jesus insistiu. Eu queria muito que você prestasse atenção nessa palavra. Jesus insistiu com os seus discípulos que eles voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, ao mesmo tempo, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. E Jesus disse: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando ele reparou no vento forte nas ondas, ele ficou aterrorizado e ele começou a gritar e a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. É uma passagem muito conhecida, mas sabe a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto? É que Jesus ele gostava de fazer coisas em horas que pareciam ruins. Você já prestou atenção nisso? Ele está em luto do seu amigo. Ele estava sofrendo pela perda de um amigo. Não era um bom momento para fazer um milagre. Não era uma boa hora para dar assistência a ninguém. E quando chega lá e ele vai multiplicar os pães, os discípulos falam para ele: Jesus, já é tarde. Libera a multidão. O que eles estão dizendo é: Jesus, o tempo não é favorável. É um tempo ruim para fazer esse milagre. Jesus estava sempre fazendo coisas em hora que parecia ser ruim. Jesus estava querendo ir para Jerusalém quando ele sabia que lá estavam querendo matar ele. Não era uma hora boa para fazer isso. E muitas vezes a gente fala coisas do tipo: Deus não se atrasa. Eu falo isso toda hora. Deus tem o tempo perfeito. Deus não se atrasa. Mas sabe o que eu fiquei pensando essa semana? Pergunta para Lázaro se Jesus não se atrasa. Pergunta para Marta e Maria se Jesus nunca se atrasou ou não. A gente diz: a direção de Deus é perfeita. Pergunta para Pedro se quando Jesus insiste para eles entrarem no barco, manda eles para o meio de um olho de um furacão, se é sempre tão claro que a direção dele é perfeita. Jesus é especialista em fazer coisas em horas que parecem ser ruins. Uma das razões que a gente apresenta a Deus por que não fazer algo é porque a gente diz: sabe, não me parece uma boa hora. Não me parece um bom momento. Quando as crianças crescerem, quando a crise passar,
Quando a pandemia passar, aí eu vou colocar esse projeto em prática. Quando isso acontecer, nesse momento, deixa eu te dizer algo. Jesus gosta de fazer algo e milagres extraordinários em hora que você diz que é ruim. Quando você diz, sabe, Jesus, não é uma boa hora. Ele vem e ele te mostra que o tempo perfeito é dele. Porque a prova da nossa fé não é só se você vai acreditar na palavra dele ou não, mas se você vai entender que o tempo dele é perfeito para você ou não. Sabe o que eu tenho aprendido? Você pode confiar plenamente em alguém e não confiar na capacidade que essa pessoa tem de discernir o tempo. A minha mãe é uma das minhas melhores amigas. Ela é extremamente verdadeira e eu amo conversar com ela sobre qualquer coisa. E eu confio nela plenamente sobre tudo, menos sobre o tempo. Porque se ela diz, filha, já estou chegando, em 15 minutinhos eu estou aí. Multiplica por 10. E de repente é a hora que ela vai chegar. Que a minha experiência com ela me ajudou a entender que a nossa compreensão de tempo é diferente. Se meu marido estivesse pregando, ele falaria algo muito parecido ao meu respeito. Amor, não é possível, o seu relógio não funciona como o meu. Ele sempre fala isso. Eu sei que ele confia em mim. Eu sei que ele confia em mim como mulher. Ele sabe que ele tem a minha lealdade. Mas pergunta a ele se ele confia na minha capacidade de discernir o tempo. Eu tenho certeza que a resposta vai ser não. Definitivamente não. Você pode confiar em alguém e não confiar que aquela pessoa tem a capacidade de discernir o tempo da forma que você acredita que precisa ser. Mas sabe o que eu aprendo com Lázaro? Sabe o que eu aprendo com Pedro na tempestade? É que é nesse tempo que a gente muitas vezes não consegue entender que a maturidade ela acontece. Que a nossa maturidade em Deus vem e a gente desenvolve. Você já prestou atenção que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio das suas experiências? A Bíblia diz que Jesus, a perfeição encarnada, ele foi aperfeiçoado por meio do seu sofrimento. Como assim? É porque é quando a gente obedece, mesmo quando a gente duvida. É quando a gente crê, mesmo quando a gente não vê, que a gente amadurece, a gente rompe e a gente cresce em Deus. Porque Jesus, quando envia eles, ele diz, vai, e eu vou estar com vocês do outro lado. Jesus insiste para eles ir e ele libera uma palavra sobre eles. Ele libera uma palavra, eu vou te ver do outro lado. A gente vai se ver lá. Existe uma palavra que foi liberada. Mas, enquanto eles estão no caminho, uma tempestade acontece na direção que Jesus havia dado. Diferente de Jonas, que o barco representava a desobediência, na vida dos discípulos aqui, o barco era a direção que Deus havia dado a eles. Jesus deu uma direção, Jesus deu uma palavra, mas até chegar lá, eles vão parar no meio de uma tempestade. E sabe o que é mais impressionante dessa história para mim? É que de onde Jesus estava, ele estava no alto do monte, o mar fica embaixo. Jesus viu. Jesus viu. E a Bíblia dá alguns detalhes importantes. Ela diz que ao anoitecer, ao cair da tarde, em algumas versões, um vento começou a açoitar os discípulos. E Jesus viu. Ele viu. E só alta madrugada Jesus resolve ir. Você já teve a sensação que teve algum momento da sua vida que Jesus parecia estar esperando demais? Você estava igual o salmista, pressa-te em socorrer-me, porque eu estou com um pouquinho de pressa. E Jesus não estava, não. Mesmo quando a tempestade chega para você, mesmo nos momentos mais sombrios da sua história, Jesus viu. Jesus viu. E eu quero desenvolver em você um anseio, a expectativa do seu coração de confiar que Ele sabe a hora certa de intervir para cuidar de você, para que você possa ter uma revelação dEle que você nunca teve antes. É por isso que Ele espera.
por isso que ele espera. Sabe outra coisa que me chamou a atenção no texto essa semana? Que então Jesus espera. Mas tem um momento onde Jesus vai até eles. Você prestou atenção que a Bíblia não diz que os discípulos estavam assustados até Jesus chegar até eles? Quando Jesus chega até eles, a Bíblia diz que eles ficam apavorados. Porque eles olham e falam, é um fantasma. Sabe, em algum momento que os seus sentimentos dizem, isso é de Deus ou isso é do diabo? É Deus que está fazendo ou é o inferno? Eu vou para lá, eu vou para cá. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu invisto agora, eu invisto depois. Eu invisto nessa pessoa, eu invisto na outra. O que eu faço? A gente fica em dúvida. Sabe o que é mais lindo? O momento da história em que Jesus estava mais perto deles. O momento da história em que Jesus estava mais perto deles. Eles estavam apavorados. Sabe o que eu aprendo aqui? Não dá para você confiar nos seus sentimentos. Não dá para você confiar nos seus sentimentos. Não dá. Não dá. Não dá, porque ainda que você esteja com medo, ainda que pareça que as coisas estejam se intensificando, talvez você esteja vivendo um momento de maior conexão com Deus da sua história. E a fé fala de você confiar mesmo em meio à dúvida. E antes de Pedro andar sobre as águas, preste atenção. Pedro tinha acabado de vivenciar o milagre da multiplicação. E ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E o que Jesus diz? Jesus diz, vem. Pedro, ele não caminha sobre as águas. Pedro caminha sobre uma palavra que Jesus liberou sobre eles. Quem vive pela fé caminha sobre a palavra de Deus que um dia Ele liberou sobre você. Isso é avivamento. É você caminhar dia após dia sobre a palavra, sobre o decreto que Deus disse para você. Mesmo que para isso você tenha que contrariar a lógica e andar sobre as águas. Porque Pedro anda sobre uma palavra. Jesus diz, vem, vem. E se Jesus diz, vem, Ele garante ele no caminho. Não existia a força do vento capaz de derrubar Pedro se ele permanecesse olhando para Jesus. Sabe por que ele afundou? A Bíblia deixa claro, ela não esconde esse detalhe de nós. Ele afunda porque ele repara na força do vento. É tão simples e tão profundo. Se você repara na força do vento, você começa a afundar nos lugares em que Deus está te chamando para andar. A direção que Deus dá para a nossa vida. Você está pedindo avivamento? Está pedindo que Deus avive, torne vivo em você aquilo que um dia Ele liberou sobre você? Esteja pronto para caminhar no sobrenatural. Porque os lugares que Deus vai te chamar para ir quando você está avivado são lugares que com a sua própria capacidade humana você não vai conseguir chegar. Nem todo o conhecimento náutico de Pedro seria capaz de fazer com que ele andasse sobre as águas. Porque ele está contrariando a lógica. Mas para andar sobre as águas, ele estava andando primeiro sobre uma palavra que foi liberada sobre a vida dele. Existe uma palavra que foi liberada sobre você. Você já precisou confiar em Deus na quarta vigília da noite? Já precisou segurar firme em uma promessa que Ele liberou sobre você, mesmo quando o vento estava te castigando? Porque tem hora que o vento castiga a gente. Tem hora que as circunstâncias, elas nos sacodem pesado. Mas Jesus está vendo. Ele está perto. Não confunda Ele com um fantasma. As suas ovelhas reconhecem a sua voz. E se Ele te diz, vem, vai. Porque o lugar mais seguro não é o barco. O lugar mais seguro é sobre a palavra que Ele libera sobre você. E um dia Ele nos prometeu. Um dia Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja eu ou não, perceba eu ou não, sinta eu ou não, o vento me castigue ou não, venha um vento forte sobre a minha casa ou não, Ele nunca me deixará, jamais me abandonará.
precisa queimar dentro de nós. Porque é isso que vai nos avivar quando as circunstâncias baterem forte contra os teus filhos. Quando as circunstâncias baterem forte contra o teu amanhã. Quando você ficar inseguro, quando você ficar preocupado, quando você olhar e você não vê, vai ser a promessa que Ele liberou sobre você que vai te sustentar no dia mau. Jesus disse que uns constroem a sua casa sobre a areia, outros constroem a sua casa sobre a rocha. O vento sopra sobre qual das duas? O vento sopra só na que está na areia? Não. O vento sopra nas duas. Tu construiu tua casa sobre a rocha, vai pensando que não vai ter vento, não. Vai ter vento sim. É duro, mas é verdade, Ele nunca escondeu isso de nós. Vai ter hora que Ele vai mandar você semear contrariando a lógica do tempo, contrariando a previsão do tempo, contrariando todo o seu recurso humano e natural. Vai ter hora que Ele vai mandar você semear no dia que você estiver se sentindo mais fraco, menor. Naquele dia que você diz, eu não tenho nada para dar, está dando tudo errado para mim. E Ele vai dizer, lança as suas redes ao mar. E é quando você segue a palavra que a pesca maravilhosa acontece. É só quando você segue a palavra. O vento bate contra as duas casas. A chuva vem sobre as duas casas. Nenhum de nós está isento de passar por momentos de tempestades e furacões e às vezes é um tornado. Nenhum de nós está isento de passar por isso. Mas Ele me prometeu que ainda que eu ande pelas águas, elas não me afogarão. Ainda que eu passe pelo fogo, Ele não me queimará. Ele me prometeu que acaso pode mamãe esquecer-se do filho que mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Todavia, ainda que essa venha a se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ele prometeu, é a sua palavra, é a sua palavra. E vai ter hora que você vai ter que declarar isso quando parece muito que Ele te esqueceu. Mas sabe por que Ele está esperando? Ele está te vendo. Porque Ele quer que você tenha uma revelação dEle como você nunca teve antes. E se você permanece, você vai dizer como João, eu vi a glória do Senhor. E quando eu vejo a glória do Senhor, então de repente eu não vejo mais as minhas aflições, eu não vejo mais as minhas angústias, eu não vejo mais as minhas dores, eu só vejo a sua glória, eu só vejo o seu cuidado, eu só vejo o seu amor. E isso só acontece quando os nossos olhos estão postos nele. Resumindo tudo que eu tenho para te dizer, você quer avivamento? Semeie mesmo em tempos que você vai dizer que é ruim. Se você esperar as condições perfeitas, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai colher. Rompa o medo, rompa a insegurança, rompa a escassez, rompa as suas dores, rompa os seus traumas e entenda que hoje é o dia que o Senhor fez. Esse é o tempo favorável de Deus na sua vida. Esse é o momento de você dar ordens à sua alma e dizer para ela, retorna ao teu descanso, porque o Senhor tem sido bom para contigo. O Senhor tem sido bom para contigo. O vento e a palavra. Eu quero terminar orando por você e te perguntando isso. Qual é mais forte? O vento ou a palavra? O vento ou a palavra? Qual é mais forte? Depende. Sabe qual vai ser mais forte na minha vida? Aquele que tiver a minha atenção. A palavra está acima de tudo. Mas se você reparar na força do vento, você afunda mesmo na palavra que Jesus liberou sobre você. Ele disse, vem, palavra, vem, eu te garanto, vem a palavra. Se o vento rouba a sua atenção, você afunda na palavra, porque o vento se torna mais forte. Não porque a palavra perdeu seu poder, mas porque você se atentou na coisa errada. Sabe qual vai ser mais forte na sua vida?
o vento ou a palavra, vai ser aquele que tiver a sua atenção. Você pode se colocar de pé nessa noite? A minha oração por nós é que Jesus seja o alvo de toda a nossa atenção. Porém, olha o rei Josafá, cercado de todos os lados. Olha o clássico da fé, 2 Crônicas 20. Olha ele dizendo: eu não tenho forças para resistir. Nós estamos cercados de todos os lados. Não existe em nós capacidade humana de sair dessa situação. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha Eliseu cercado na madrugada, um homem que era melhor que um GPS. A gente com GPS hoje se perdeu. Até as palavras que o rei falava dentro do seu quarto, Deus revelava a Eliseu. Eliseu tinha um espírito profético vibrante, mas um dia ele acorda e a sua casa está cercada. De madrugada, de repente, os inimigos vieram e o moço dele diz: ai, Senhor, o que nós faremos? O que nós faremos? A nossa casa está cercada. E ele diz: eu peço. Olha que oração louca que Eliseu faz, na minha opinião. Porque se sou eu ia orar assim: Senhor, manda isso, manda aquilo, manda esses inimigos para não sei aonde. Não. Eliseu já sabia o final, então sabe o que ele pede? Ele só pede uma coisa: Deus, pega esse menininho aqui, que está do meu lado. Abre os olhos dele. Só abre os olhos dele. Só abre os olhos dele. Para que ele saiba que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Deus já disse que Ele já enviou os seus anjos e já deu ordem a seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos e te livrarem em todo o tempo. Ele já liberou essa palavra. Não precisa só pedir: Deus, me manda para me proteger. Peça: Deus, me ajude a ver que Tu estás comigo. Que Tu me cercas por todos os lados, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abra a nossa visão e que você nunca perca de vista Jesus Cristo glorificado, ressuscitado, glorificado nos céus, acima de qualquer coisa, e tem o poder da nossa vida, da morte, da vida nas suas mãos. E é Ele quem controla, quem governa, quem zela e quem cuida da nossa vida. E se os seus olhos estão postos nisso, descansa, 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 porque Ele cuida bem de nós. Amém? Deus abençoe você. Chamando as pessoas para orar. Eu acho que é o momento da gente. O relógio me estourou, gente, mas o pastor me deu moral aqui. Irmãos, eu não sei você, mas essa palavra, ela foi para mim essa semana. Tinha um vento forte soprando e eu sou tão tentada a olhar para ele tantas vezes. E como é bom ter amigos e pessoas queridas que oram por nós. E você veio a um lugar que é chamado casa de oração. E eu creio demais no poder da oração. Eu creio muito que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a gente vai estar ministrando uma canção e eu quero te dar a oportunidade de, enquanto isso acontece, se você sentir o desejo, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos cuidar de você nessa noite. Nós queremos colocar as mãos sobre você. Nós queremos liberar a palavra de vida sobre você, sobre a sua casa. Se você anseia por mais dele, só tem um lugar para você estar hoje, é aqui na frente. Se você, como eu, diz: Deus, eu tenho reparado demais na força do vento, mas nessa noite eu quero colocar os meus olhos em Ti, Senhor. Me ensina, eu não vou conseguir sozinho. Me ensina, Senhor, porque o vento está castigando o meu barco. Me ensina, Senhor. Pois o meu Deus jamais falhou. Vem, espírito de oração, vem. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel.
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará. Você crê nisso? Tudo se cumprirá. Comece a cantar sobre as suas emoções, sobre a sua mente. Te louvarei mais outra Eleve a palavra de Deus na tua vida hoje. Comece a encher o teu espírito com as palavras que saem da tua boca nessa hora. amor por mim. É suficiente, diga a Ele. Suficiente. O teu amor é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Quero chamar a liderança aqui da igreja. Se você puder me ajudar a orar pelos nossos irmãos. Se você puder sair do seu lugar e abraçar, encolher, receber do direcionamento de Deus. És fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou. Deixa a gente lembrar.